Salve, salve galera, eu sou Álvaro Fernandes, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Estruturando Ideias. Para quem não conhece, eu falo muito de viagem, empreendedorismo, investimento, muita coisa interessante. E no vídeo de hoje eu vou falar de uma coisa que com certeza você quer saber, que é o quê? 5 países, 5 destinos baratos para viajar pós-pandemia. Desses 5 são os que eu quero viajar. Então eu reuni ali os países baratos para poder viajar. Eu devo pegar um top 3 aí desses países, uns que eu já fui, outros não, para mostrar que é barato viajar mesmo com a moeda desvalorizada como o real tá. Beleza? Então vamos lá. Mas antes de mais nada, ajuda aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nada aqui do canal. E logo depois da abertura eu vou citar esses 5 países aí. Então roda a abertura! Fala galera, eu vou começar falando aqui como eu vou explicar esses países. Eu vou explicar um pouquinho do país, vou falar o que tem no país e quanto custa em média. Lógico que isso pode aumentar caso você queira fazer outras coisas e pode diminuir caso você queira tirar outras coisas. Então é mais ou menos uma média. E eu vou começar com o Peru, que para mim é um dos melhores e mais bonitos países que eu já fui. Cultura maravilhosa, além de eu ter vários amigos lá também, você pode dividir ali por vários lugares. Eu selecionei Machu Picchu, que eu acho que é um dos lugares principais que os turistas aqui do Brasil preferem, querem, e um pouquinho de Cusco e Lima. Então seriam esses 10 dias ali. Eu vou arredondar todos os lugares para 10 dias para vocês terem uma noção de quanto custa e quanto você vai gastar na viagem. A diária, em média, custa R$150. Ela varia ali de 120 a 250, dependendo ali do hotel que você vai ficar. Só que, como eu sempre falo, não adianta você pegar um resort num lugar que você vai ficar 90% fora. Você vai gastar dinheiro e não vai usufruir do que o resort ali te dá. Então dá mais ou menos ali R$150, você pode dividir por 2, eu botei ali, se você for sozinho também você vai gastar em média 150 vezes 10, R$1.500. Arredondando a viagem com passagem, com os passeios, se você for com outra pessoa, sai em média de R$3.500. Como eu falei, você pode aí pegar algumas promoções e essa passagem e essa viagem diminuir bastante, mas também pode fazer outros passeios, sair mais e tal, e elevar um pouquinho, mas na média sai R$3.500. Lembrando que eu já fui para o Peru há uns 4 anos atrás e gastei menos de R$2.000. Então, botando aí a desvalorização das moedas, etc e tal, sairia mais ou menos uns 2.500 no meu nível de viagem, mas eu coloquei aqui 3.500, beleza? Outro país que eu coloquei foi a Tailândia, então centralizei ali na capital Bangkok, que é cheio de coisa para fazer, inclusive Se Viver no Caso, o filme, o 2 foi feito lá, foi gravado lá, então mais na parte ruim de Bangkok, mas tem muita coisa interessante e lá é muito barato, você consegue hotéis bons a partir de R$50, então, e hotel 5 estrelas de R$200, R$220, então tem muita coisa interessante mesmo. Então eu botei ali na média de R$120 a diária, assim bem alto, né, assim pelo menos 4 estrelas, que sai R$1.200. Com passagem, que é um pouco elevado, e alguns passeios que lá também são bem em conta, sai R$4.500. Isso, você vai conhecer a Tailândia por R$4.500. Lembrando que se você quiser conhecer outros pontos ali perto, você vai economizar a passagem, porque você já vai ter pago a passagem para a Tailândia e vai estar ali economizando em outros lugares. E é bom lembrar também uma outra coisa, sempre antes de viajar, confira se você precisa de visto, se você precisa tirar o visto antecipado, seguro viagem, várias outras coisas, vacina de febre amarela, outras vacinas. Então dá uma olhadinha no site do Itamaraty que você vai encontrar todas as informações lá. E caso você queira seguro viagem também, tem os links aqui na descrição que você consegue um desconto com o meu link. Lembrando que você pode escolher as hospedagens de todos esses lugares por Airbnb, por hotel, por hostel, então dá uma olhadinha ali para ver o que sai mais em conta e o que você prefere também. Tailândia no segundo lugar, certo? Terceiro lugar, um outro lugar que eu já fui que eu acho espetacular, que é Uruguai. Então eu dividi também 10 dias ali no Uruguai, entre Montevidéu, a capital maravilhosa, e Punta del Este, que também é um lugar aí de ostentação. Por quê? Porque é um lugar caro, mas
acessível, dá para você fazer os passeios, dá para você fazer as coisas assim, você consegue economizar, você consegue fazer tudo bonitinho. Eu já fui para Punta del Este, gostei bastante, tem algumas cidades próximas também, tem a Casa Pueblo, que é sensacional, então você vai gostar, se você gosta de cultura, se você gosta aí de um lugar assim bem próximo aqui ao Brasil, você vai adorar. E a hospedagem eu achei entre R$150 e R$200. Lembrando, você pode baixar um pouquinho, baixar que eu digo, né? Um pouquinho o nível, então aumentar o estilo de viagem. Então, fazendo uma média aí de 1.170 por dia, deu R$1.700. Bota aí mais 2.500 com passagem e passeio. Por R$4.000 você viaja para o Uruguai. Então faz Montevidéu e Punta del Este, certo? Outro lugar fantástico, esse eu quero muito ir, é o Egito. O Egito também tem hotéis magníficos, muito baratos, 5 estrelas, então vale bastante a pena. E a média é de R$50 a R$150 a hospedagem, então botando 10 dias aí, eu botei a média de R$100, então dá R$1.000. Lembrando que isso divide por 2, se você viajar com 3, pode dividir por 3, vai aumentar um pouquinho de 1.000, vai passar para 1.200, mas vai dividir por 3. E os passeios lá são em euros, mas é em euro, né, ou em dólar, mas você consegue aí por uma faixa de 600 a 800 dólares um passeio com cruzeiro, com tudo incluso, inclusive com guias falando português. Então vale muito a pena. E a viagem para o Egito sai um pouquinho mais cara, mas mesmo assim vale muito a pena. Muita gente acha que é 30, 40, 50 mil. Então uma viagem para o Egito com 7, 8 mil reais você consegue viajar bem para o Egito. Beleza? Lembrando que eu estou fugindo um pouquinho da Europa, porque o euro está um pouco caro, só que a Europa também você consegue viajar para o leste europeu ou para alguns outros lugares e ter aquelas malícias que eu sempre falo, pegar o museu no dia gratuito, alugar carro para poder viajar pelas estradas, conhecer mais, também pegar os tickets promocionais dos lugares. Então tem como você viajar sim para a Europa. Muita gente pergunta, depois da pandemia nunca mais vai viajar para a Europa. Não, a gente está com o euro realmente bem elevado, aí, flutuando entre 6 e 7 reais, às vezes vira até um pouquinho mais, um pouquinho menos, e realmente é elevado. Mas se você fizer o planejamento direitinho, que eu sempre falo aqui no canal, tem vários vídeos, você consegue viajar de uma forma bem econômica e aproveitando bastante. Lembrando, gente, forma econômica não é perrengue, certo? É uma forma econômica. É você criando a logística direitinho para você poder economizar, certo? Certo. Então, já que eu estou começando a falar de Europa, o último aqui é Europa. Nada mais, nada menos do que um dos lugares mais bonitos da Europa, que é Hungria. Eu visitei Budapeste, acho sensacional a cultura lá, dividido Buda e Peste, muita gente não sabe, mas tem outros vídeos aqui falando disso, então vamos estender nisso. E você consegue diárias fantásticas a partir de R$170. Então arredondei ali para R$200, então 10 dias de R$2.000. Lembrando que se você estiver em Budapeste, você pode pegar um ônibus por 10 euros, 8 euros e conhecer Praga, a capital da República Tcheca. Ou então conhecer outros destinos ali próximo, ou mesmo aprofundar ali na Hungria, que tem muitos lugares legais. Na Hungria, você come bem, você anda de transporte público de uma forma bem econômica e você também aproveita. A moeda lá é o florim húngaro, que é bem desvalorizado comparado com o euro, então ele ali se assemelha muito com o real. Então, você vai comer lá por R$20, R$30, que seriam 5 euros, 6 euros. Então, você consegue ali equiparar bem e Budapeste termina essa lista maravilhosa. E se você estava achando que não poderia ir para a Europa gastando pouco pós-pandemia, você sim pode. E só uma coisa que eu queria falar com vocês, galera. Antes de viajar para qualquer lugar, não se esqueça, como eu falei, da vacina e também não se esqueça de saber como que está a pandemia, o coronavírus ou qualquer outra doença que estiver. Por quê? Porque às vezes você pode ser barrado num país. Então não custa a gente procurar, a gente dar uma olhada, comprar passagem aérea, se puder cancelar num prazo de 1 ano e depois remarcar gratuitamente, isso também vale a pena. Ou então se pagar R$100, R$200 a mais e puder remarcar entre 1, 2 anos, isso também faz toda a diferença. Por quê? Você vai gastar um pouquinho mais, mas caso tenha alguma coisa, ou as fronteiras estejam fechadas, você vai poder viajar. Então fica essa dica. Então, os 5 destinos que eu quero viajar pós-pandemia,
me diga aqui quais outros destinos você gostaria, se você gostou desse destino, se você já foi, me fala aí. Desse destino eu já fui em 2, fui em 3, Hungria, Uruguai e Peru. E eu indico muito esses 3 e os outros 2 aí é aquele sonho de consumo que é Tailândia e Egito também, lugares magníficos. Coloquei uns lugares um pouco exóticos, né? Tailândia, Egito, assim, que o pessoal não costuma muito visitar e espero que vocês gostem. Botei tudo detalhado com os preços dos hotéis e tal. E se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aqui que eu respondo, beleza? Espero que tenham gostado. Não esqueça, inscreva-se no canal porque isso ajuda a divulgar, isso ajuda a mostrar para os amiguinhos, mostrar para as outras pessoas o nosso trabalho. E conto com vocês, comenta, compartilha, faz esse tudo blá 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 que eu sempre falo. E encontro vocês no próximo vídeo. Valeu, muito obrigado e fui!